Então, bem-vindos a mais um encontro da Jornada Despertar. Estamos indo para a aula 4 hoje, e hoje nós vamos conversar sobre níveis de consciência, que a gente fala muito, né, sobre a expansão da consciência. A gente começa a fazer terapia, começa a estudar, trabalhar a nossa espiritualidade e começa a perceber que algumas coisas vão mudando. Então, como identificar em qual nível de consciência a gente está? Ivete está entrando. Então, enquanto isso, eu vou colocar aqui para compartilhar a tela. Tudo bom, Ivete? Aqui. Oi, Oi, tudo tudo bem? bem? Deixa eu E ver se eu vocês, como é que estão? tô bem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Tava Fechei falando, a câmera porque meus cabelos estão que, pelo amor de Deus, misericórdia. tá tudo certo, hoje é sábado. Tem, ela foi fazer minha unha, daí não deu tempo. Quer dizer, na verdade, é assim. Saí pra cidade, fui fazer umas coisas e daí eu passei para marcar horário. Ela disse assim, ai, tem horário agora, vamos fazer agora. Eu disse, então faz. E o cabelo ficou, né? Agora a Ah, gente espera secar, bem secadinho, mas depois lavar o cabelo. Tá tudo certo. mas já saiu daí com a unha no jeito. Sim, olha pra tu ver, eu sou uma pessoa extremamente abençoada. Sim, Espero quando eu quero as coisas acontecem na hora. é exatamente isso. A gente cria a nossa realidade. Né? E hoje a Aham. gente vai falar, ó, sobre esses níveis de consciência. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Como eu estava falando aqui antes de vocês entrarem, estava falando com a Denise, vocês percebem que a gente vai estudando, né, sobre espiritualidade, vai fazendo terapia e vai percebendo que a nossa consciência vai entrando numa transformação. A gente começa a ter mais paciência, começa a observar algumas sincronicidades acontecendo, começa a perceber, nossa, eu queria aquilo e de repente aquilo se apresentou para mim. Então é muito importante a gente entender agora em que nível de consciência a gente está e se de fato existe uma evolução, como é que faz então para chegar em níveis de uma consciência mais iluminada, tá bom? E no finalzinho a gente vai fazer uma ativação desse eu sou divino dentro de nós. Então vocês vão colocando aqui no chat, vai falando se vai fazendo sentido. Estão vendo a tela do PDF? Sim. Sim, então tá. Então eu vou deixar vocês num cantinho aqui. Percebe que eu coloquei até um avatar de jogo ali. Quem tem criança já conhece o Roblox. Porque é mais ou menos essa ideia que eu quero compartilhar, de vocês perceberem que talvez aqui a gente seja apenas um personagem. O ego é um personagem que a gente acredita ser real, acredita nas historinhas da nossa infância, acredita em tudo isso que a gente está vivenciando e acha que isso aqui é a verdadeira realidade. Então, eu quero que vocês já abram a percepção e o recebimento de vocês para expandir essa consciência para uma nova realidade. Então, o nível de consciência é seu estado de percepção sobre a realidade última do universo. Em qual fase do jogo você está? Então, o nosso nível de consciência agora é o nosso estado de percepção. Eu me percebo como mulher, como mãe, como rica, como pobre, como classe média, como saudável, como bonita, como sortuda, como a Ivete estava falando. Então, o teu nível de consciência, ele está mostrando o teu nível de percepção sobre a verdadeira realidade. Deixa eu ver, a Denise está falando aqui, boa tarde, meninas. Um grande abraço, Bruna. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre paradigma materialista e paradigma espiritual? Se der para a gente dividir esse nível de consciência em duas classificações, vão ter as pessoas que estão em um nível de paradigma materialista e as pessoas que estão em um nível de paradigma espiritual.
Então vamos ver em qual você se encaixa. Mas dentro desse paradigma espiritual, a gente tem algumas etapas. Nós temos as religiões, que geralmente é por onde a gente começa. E perceba que a religião está no nível de consciência de buscar um Deus fora. Então, eu acredito que a igreja, que o templo ali construído é o lugar sagrado. Eu posso rezar dentro de casa, mas se eu rezar dentro da igreja, talvez Deus vai escutar mais. Eu oro por um Deus fora. Muitas vezes eu acredito em um Deus punitivo, então eu tenho que seguir os 10 mandamentos, eu não posso pecar, porque senão eu vou para o inferno, senão eu vou ser castigada. Então, todas as religiões estão sempre buscando um Deus fora, acredita em algo divino, mas ele está fora de mim, me avaliando, olhando o que eu estou fazendo de certo e de errado, e toda a minha vida tem que girar em torno de agradar esse Deus com orações, com promessas, com louvor, seja o que for. Então, nesse paradigma espiritualista, a religião está nesse lugar de eu sou a Bruna, estou separada desse Deus, acredito em algo muito maior do que eu, mas ele ainda está fora. Acho que alguém está com o áudio aberto aqui. Peraí, acho que era a Jandira. Vou te mutar aqui, Jandira. Isso, está mudo. Tá? Aí nós temos também as tradições e dogmas e conexões espirituais, que são rituais culturais que também busca pelo divino. Então a gente vai ter rituais xamânicos, por exemplo, né, de tribos indígenas. A gente vai ter rituais de religiões de matriz africana. A gente vai ter a meditação do budismo, vários rituais e tradições que nos conecta com Deus, com Deus interior, com Deus fora, mas já são pessoas também que acreditam em algo muito maior do que essa carne aqui. E acreditam que se conectam com esse Deus através dessas práticas de tradições religiosas. Então, vai ter os seus mantras, vai ter suas meditações, vai ter seus rituais, seja o que for, e o que depende muito é a cultura onde a pessoa está inserida. E isso também está dentro do paradigma espiritualista. E temos os espiritualistas, que eu já me coloquei um pouquinho nesse lugar, agora estou indo mais para a unicidade, mas sabe quando a gente começa a enxergar Deus em tudo, que Deus está na natureza, que Deus está no cristal, que Deus está no incenso, que Deus está nos animais, quando a gente já não se encaixa mais em dogmas religiosos, você acredita que Deus está em todas as religiões, não tem mais aquela ideia de que a católica é certa, a evangélica é certa, o budismo, o hinduísmo, muçulmano, porque quando você está num paradigma religioso, tem sempre aquela disputa, qual religião é a certa? Qual que é o Deus verdadeiro, né? Quem está nessa consciência muito da religiosidade e não da espiritualidade, às vezes a gente entra nesse conflito de tentar entender qual é o dogma certo a ser seguido. Quem está numa visão mais espiritualista já começa a buscar Deus dentro de si mesmo, né? Através de práticas de meditação, em cuidar das plantas, você quer estar mais perto da natureza, você gosta dos animais, você se preocupa com o todo. Então você vai se despertando já mais para essa visão que, na verdade, esse Deus e esse divino se manifesta em todas as coisas. E um último estágio é quando a gente começa a entender mais sobre a unicidade, que eu já falei algumas vezes para vocês. É que somos uma única consciência fragmentada em diversos pontos de vistas. Então, a pessoa que está lá já nesse nível de consciência espiritualista, que percebe que Deus está ali nas plantas, nos animais, em você, na tua família. Você já entende que você não tem mais inimigos. Você entende que quando o outro está brigando com você, aquilo é sobre ele mesmo, que ele está simplesmente expressando o ego e as crenças dele. Você já não se ofende com tanta facilidade. Você entende que um somos nós. Já na unicidade, você começa a entender que tudo que está chegando para você é reflexo do seu interior.
que quando o irmão se apresenta ali apontando um dedo na tua ferida, é justamente para que você possa curar essa ferida. Você já não olha para o outro mais como um algoz, como uma pessoa que vem para te prejudicar, porque você entende que o outro é reflexo de si mesmo. Então, na unicidade, a gente começa a ter essa percepção que é muito abstrata, que nós somos uma única consciência, com o ponto de vista da Bruna, o ponto de vista da Ivete, da Jandira, da Denise, mas em última instância a gente se unifica em uma única consciência criadora. Então, para quem já está vivenciando esse paradigma materialista, é uma pessoa que já não busca mais culpados fora. Ela quer entender o que ela precisa curar dentro dela para ela parar de ressoar com aquele problema, com aquela pessoa. Ela já entende que o perdão é algo natural, né? Que cada um lá naquele passado fez o que teve condição de fazer. Então eu solto aquela mágoa, eu solto aquela raiva. Só que tem etapas, né, para a gente chegar nesse nível de consciência unicista. Então identifique dentro de você agora o que faz mais sentido. Você acha que você está num aspecto mais religioso? Você sente que talvez os dogmas e regras de uma religião já não está mais fazendo tanto sentido para você? Você já consegue enxergar Deus em todas as coisas? Como que é no teu dia a dia? Vou explicar agora sobre o paradigma material e talvez vai começar a fazer mais sentido. Então, a pessoa que está aqui no paradigma materialista, que geralmente a gente está nele ali por muito tempo, desde que a gente nasce, dependendo do meio onde a gente está inserido, é aquela pessoa que só acredita vendo. Ela sabe que existe um Deus, sabe que pode até existir alguma coisa, mas ela não acredita muito. E nesse nível de percepção, a felicidade é projetada fora. Então, para quem está no paradigma materialista, ser feliz é ter coisas. É ter dinheiro, é ter carro, casa, apartamento, é ter uma condição social boa, é ser reconhecida pelo seu trabalho, é ter fama, é receber aplausos, é ostentar. Para essa pessoa é importante ter isso. E quanto mais ela tem a ideia de que ela está feliz. Se ela estiver ali quietinha na casa dela tomando um cafezinho da tarde, ela tá feliz. Mas se ela for para a Grécia, ela vai estar muito mais feliz, porque ela acredita que a felicidade está em conquistar coisas fora. Então, quem está no paradigma materialista vive em função de buscar essas coisas. Temos medo da morte e vivenciamos a falta da prosperidade em todas as áreas da vida. Então, nessa parte é muito fácil da gente perceber. Você tem medo de morrer? Responda para si mesmo. Porque a diferença de quem está, por exemplo, num paradigma mais espiritualista, unificado com o todo, tem o entendimento de que a morte não existe. E para a pessoa isso é natural perceber isso. Já quem está no paradigma materialista, às vezes nem pensa sobre isso. Eu nem penso sobre morte, apesar de ser a única certeza que a gente tem, né, enquanto matéria, que um dia a gente tem data para ir embora. Mas geralmente a pessoa que está vivendo tanto no automático, que para ela é tão importante ter dinheiro, conquistar as coisas, ter um bom relacionamento, coisas aqui do dia a dia, que ela nem para pensar o quanto essa vida terrena é efêmera, é frágil. Então ela tem medo de perder tudo isso, ela é bem apegada à matéria. E ela vivencia a falta da prosperidade em todas as áreas. E o que que é a falta da prosperidade? Não é só dinheiro. A falta da prosperidade é quando eu sinto que eu não sou amada, quando eu me comparo com as outras pessoas, aquela mulher tá mais bem vestida do que eu. O casamento de fulano é melhor do que o meu. Os filhos de ciclano é mais comportado. Nossa, senti que eu cheguei naquela festa, todo mundo tava falando mal de mim. Tô sempre competindo, aquele profissional é melhor.
Eu tô sempre querendo provar para o outro que eu sou digna de ser amada. Porque eu ainda estou no nível de consciência que eu não reconheço esse amor divino em mim. Então, para mim é muito importante buscar o reconhecimento no outro. E isso é estar no nível de consciência da falta. Porque se o outro não me reconhece, eu sofro. Se o outro não me aplaude, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Percebe que é um padrão de pensamento equivocado? Eu posso ter lá 5 bilhões na conta. Se eu perder 4, eu entro em depressão, porque 1 bilhão não era o suficiente. Tanto que a gente vê muitas pessoas ricas, famosas, passando por dificuldades emocionais, com depressão, né, querendo tirar a própria existência. Por quê? Porque o nível de consciência está na falta. E essa falta vem dessa percepção de separação com o todo. Já quem está lá no paradigma espiritualista, que entende que eu e Deus é uma coisa só, que nós somos a extensão dessa energia da vida, né? Que para pensar um pouquinho, né? Quando uma pessoa desencarna, o corpo, ele não cria nada. O corpo fica gelado, fica duro, nada é capaz de animar esse corpo. O coração não bate mais. O cérebro perde totalmente a funcionabilidade. Então, o que que move esse corpo? O que que anima a gente? O que que dá essa esperança? Esses sonhos, esses desejos? É a vida que habita em mim, só que essa vida passa aqui por mim. Esse corpo é ferramenta para essa vida se expressar. Mas quem está no paradigma materialista acredita ser só isso aqui. Morreu, acabou. A vida é trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, beber cerveja final de semana, festar. Ele cede com muita facilidade aos prazeres carnais. Não que a gente não possa vivenciar nada disso. Mas o que eu quero que vocês percebam é que o nível de consciência dessa pessoa está voltado para isso. Então também está voltado para o sofrimento. Porque a felicidade jamais vai estar em um corpo perfeito, em uma conta bancária recheada. Porque se eu compro um jatinho, amanhã eu quero mais 5. A gente realiza um sonho, o nosso ego vai lá e depois já quer outro. Então, o lema do ego, né, é sempre busque, 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 mas nunca encontre. Porque a verdadeira felicidade é um estado de espírito. É essa conexão com essa consciência divina que habita em nós. Oi, Jande, desculpa pelo atraso, tá tudo certo, chegou na hora certinha. Vão mandando aqui se tá fazendo sentido, se vocês têm alguma pergunta, tá bom? Então, observem vocês, eu percebo assim, pelo menos olhando para mim, né, para minhas questões internas, que a gente vai andando nisso, nesse paradigma materialista. Às vezes eu tenho uma falta ali, eu tenho um medo que não vai ter dinheiro para tal conta, ou eu tenho medo de perder meu filho, eu tenho medo de perder meus pais. Então, rapidamente eu esqueço dessa eternidade, né? De que são seres eternos, de que eu já tenho tudo, de que eu não preciso pedir nada, que a única coisa que eu tenho que fazer é agradecer. Então, em momentos que eu me alimento muito dessa gratidão e dessa conexão, eu acesso esse estado de paz, onde tá tudo certo, não tem linha de chegada, tá tudo certo. De repente, quando eu me aproximo demais desse ego, eu entro nessa sensação de falta. Então, no meu dia a dia, eu tenho percebido que quanto mais eu coloco a minha mente nessa conexão espiritual, mais eu entendo que os meus pensamentos não têm significado algum. Que esses pensamentos é só a extensão do meu ego, das minhas experiências. Só que isso é um treino, tá? Porque daí eu vou me observando
Vou olhando para aquela raiva e já sabendo o que fazer com aquela raiva. Vou olhando para aquela sensação de falta e eu sei o que fazer com aquela sensação de falta, porque eu sei que eu já não sou aquilo. Faz sentido para vocês? Peraí. Então tá. Então, quem está nesse paradigma materialista, em geral, tem mais crises de ansiedade, entra com mais facilidade na depressão. Em algum momento a gente já esteve nesse lugar. Então, conforme a gente vai percebendo que a gente não é mais o nosso corpo, que nós não somos somente isso daqui que está acontecendo. Aí, Beth, tô falando que tá fazendo pleno sentido. Vocês devem conhecer pessoas no trabalho de vocês, ou então os nossos familiares mesmo, né? Que acredita que a vida é só isso daqui, que nem para pensar na possibilidade de quem realmente somos nós. O que que nós estamos fazendo aqui? Então, o nosso estado de paz, que a gente está aqui buscando essa paz, né? A gente faz terapia porque a gente busca se entender melhor, a gente quer ser feliz, a gente quer estar em paz. O estado de paz que a gente consegue manter vai depender muito do nível de consciência que a gente está, que é um nível de percepção. Porque eu posso, de fato, ter o conhecimento apenas sobre essa questão da unidade, ter o conhecimento de que existe um Deus. Mas se eu não integrei isso, se eu não vivencio isso através realmente de práticas diárias, se eu não trago isso para o meu dia a dia, para o meu estado de pensar e sentir e agir, eu não consigo manter essa paz. Então, eu vou lá, faço minha terapia, fico bem ali por uma hora. Amanhã aparece um problema, eu já entro naquele problema com os dois pés e fico lá. E eu perco aquela sensação de paz. Ou eu vou lá, acendo um incenso, faço um mantra, faço uma meditação. Terminou aquilo ali, eu já entro numa fofoquinha, né? Alguém vem falar alguma coisa que eu não tô em nada a ver com aquilo, eu já quero saber da vida dos outros. Então, como que é para vocês? Deixa eu ver, ó, a André tá falando assim, faz todo sentido mesmo. Confiando que nós somos mais além da matéria, somos humanos, por vezes é difícil digerir. É, realmente, André, é aquilo que eu estava falando. Nós estamos aqui manifestados como humanos, a gente precisa do nosso ego para que essa alma experimente essa vida. Só que eu tenho percebido que esse despertar da consciência é quando eu me dou conta de que eu sou algo muito além disso aqui. Que os problemas da Bruna é muito pequenininho, perto da grandiosidade daquilo que eu realmente sou. E a gente começa a querer acessar essa verdade, né? A se conectar com esse espiritual. Então, os problemas vão deixando de ter aqueles significados enormes que teriam, né? Por exemplo, hoje eu sei lidar com a rejeição de uma forma que a Bruna de 15 anos não saberia lidar. Hoje, se aparecer um hater falando para mim que, sei lá, não gosto do que você faz, do que você fala, eu vou entender que é apenas o seu ponto de vista e tá tudo bem. A Bruna de uns anos atrás ia cair chorando em posição fetal, entende? Porque é um nível de consciência. Então é muito importante que hoje vocês percebam em que nível de consciência vocês estão. O que que abala vocês? O que que tira vocês dessa conexão com o todo? É a comparação? É o medo? Vocês têm medo que falte dinheiro para vocês? Vocês têm medo de morrer sozinha? Vocês têm medo de ficar doente, por exemplo? É muito importante para vocês a beleza física do corpo de vocês. Não é que a gente não vai se cuidar, mas qual a real intenção? Eu quero estar sempre perfeita, tô sempre ali usando um filtro no Instagram, se tiver de qualquer jeito eu não apareço. Se eu vou para uma festa, só se eu tiver com a roupa muito bonita, senão eu nem vou. Porque para mim ainda é muito importante o que o outro está pensando sobre mim. Se alguém chega para você e fala assim, fulano falou tal coisa, que importância de fato você dá para isso?
se teu nome está na boca do povo, se estão fazendo fofoca de você, isso te abala. Então, perceba esse nível de consciência, para vocês entenderem como manter essa paz, como se conectar com esse eu sou, como voltar para esse estado de onda, né? Esse estado de que eu simplesmente sou um com tudo. Esse corpo vai deixar de existir. Daqui 100 anos nós nem estamos mais aqui. Então, realmente, será que tem significado eu trabalhar tanto para juntar o quê? Para mostrar o quê para quem? Perceber isso é acessar a liberdade. Porque nesse momento atual da sociedade, com o Instagram, com tudo, né? A gente está sempre querendo mostrar as coisas para os outros e a gente se torna escravo dos nossos próprios desejos. A gente já tem tudo e de repente a gente não consegue ser grato, porque a gente acha que tem pouco, porque, sei lá, tal irmão venceu na vida, o primo rico tá lá em Maldivas. A gente está sempre se comparando. Nossa próxima aula, semana que vem, a gente vai falar sobre o poder da gratidão. Então, é muito importante a gente perceber agora o nível de consciência que a gente está, para depois a gente se conectar cada vez mais com essa espiritualidade. Então, eu coloquei aqui, daqui a pouco a gente vai fazer sobre a ativação do eu sou. Vocês que já estão estudando mais sobre a espiritualidade já devem ter ouvido isso. Alguém já ouviu essa questão do eu sou? Tem mantras, né, de Saint Germain. O eu sou é quando eu reconheço o divino em mim, que você pode chamar de Deus. Eu reconheço que Deus está dentro, ele não está fora. E quando eu ativo esse eu sou, eu estou pedindo para ele me mostrar que os meus pensamentos negativos não têm significado. Quando eu falo eu sou, eu estou pedindo para me lembrar que eu não sou os meus traumas da infância, que aquilo ali foram experiências e talvez podem ter sido experiências horríveis, experiências de abuso, experiências de abandono, mas são exatamente isso, experiências que o meu ego vivenciou. Parece ser algo tão pequeno, gente, mas é um salto quântico na consciência de vocês. Quando você olhar para aquela história de que tua mãe te abandonou, de que você foi abusado, de que você passou fome, de que você às vezes tentou tirar sua própria existência, que você foi traído, e ver que aquilo não tem significado algum para a tua verdadeira consciência. Então, quanto mais vocês percebem que quanto mais identificados com a historinha que o ego me conta, mais eu sofro. Porque se eu estou acreditando naquele abandono e, consequentemente, essa crença me faz ter a percepção de que eu não sou digna de ser amada, porque eu acredito naquele abandono, eu vou me conectar com relações de marido e mulher, de amizades, onde mais uma vez eu não serei amada. Então, talvez aquele pequeno trauma ali de pai e mãe vai reverberar num casamento onde você vai ser traída, você não vai ser vista, você vai ser abusada emocionalmente, porque lá na raiz você acredita que você não merece ser amada. Mas qual é o significado disso para a tua verdadeira consciência? Para a tua eternidade? Isso é só uma história que você acreditou por um período. 50 anos, 100 anos, pode se passar uma vida acreditando estar separada do amor. E são justamente essas crenças que vai te desconectando desse amor divino. Percebe o que você coloca no seu dia a dia depois do eu sou?
Eu sou azarada, eu sou sortuda, como a Ivete chegou falando aqui. Eu sou amada, eu sou estressada, eu sou depressiva, eu sou ansiosa. Comece a observar. Nessa semana, tudo que você for se referir sobre si mesma, observe se o adjetivo que você está colocando está te conectando com esse verdadeiro amor ou está te separando. Porque dependendo do que você está falando ali, se você fala, eu sou ansiosa, tem gente que já pega ansiedade para ela, né? Vem como item de fábrica. Eu sou ansiosa. Então tá, qual a consequência de acreditar ser ansiosa? Você vai viver em aquele estado de resistência, em estado de defesa, em estado de pânico. Qualquer desafio que chegar para você, aquilo aumenta, toma uma proporção gigante. Teu coração vive acelerado, você vive com medo. É difícil falar com pessoas que têm uma certa autoridade sobre você. Você está sempre pronta ali para se defender. É claro, você acredita ser ansiosa. Te falaram que você era assim e você acreditou. Então, observe agora. Eu sou o quê? Se você for se definir, quem você é? Falando as tuas histórias, quem você é? E se você tirar essas histórias? E se você tirar o seu nome, a sua identificação, né? Porque se eu for falar aqui do meu ego, eu vou falar, eu sou a Bruna, eu sou brasileira, eu sou mãe, eu sou terapeuta, tantas outras coisas. Mas e se eu tirar tudo isso? Quem eu sou? Então, quem você é, de fato? Faz sentido para vocês? Vocês conseguem perceber isso que eu tô querendo dizer? Que todo o sofrimento que você tem vivenciado agora e que você já vivenciou, eles são reais, mas eles são reais para o teu ego. E eu tô aqui hoje para trazer a ideia de que vocês são, sim, o ego de vocês, mas são algo também muito maior do que isso. Hoje a gente está aqui para acessar essa ideia do eterno. Então, quando a gente olha ali para o paradigma espiritualista, aonde você sente que está o teu nível de consciência? Se puder, coloca aqui no chat para mim. Tá mais para uma religião, para vocês, Deus ainda tá fora de vocês. Ah, eu rezo, eu faço meus pedidos, eu oro, mas não sei nem quem tá me escutando, mas eu acredito num Deus. Ou você tem rituais de conexão, você faz práticas ali diárias de meditação, ou você reza um terço, faz teu Ho'oponopono. O que que são essas práticas que te ajudam a se conectar com esse Deus? Ou você já está mais para uma espiritualista que vê Deus em tudo? Ou já está chegando para essa unidade de ver Deus em cada pessoa da sua família, em cada cliente que chega para você, em cada pessoa que está andando na rua? Você entende que o outro não está separado de você. Você entende que não tem mais como eu fazer mal para o outro sem estar fazendo mal para mim mesma. E daí você não se sente bem mais em participar de fofoca. Uma pessoa totalmente esquisita passa na sua frente, você nem percebe, você nem julga mais. É bem interessante perceber, porque eu percebi que quanto mais eu fui me conectando, né, com essa unicidade do pensamento, às vezes eu tô com uma pessoa que nem estuda nem nada disso,
Porque eu costumo falar só para quem quer ouvir nas minhas terapias aqui com vocês. Eu não sou aquela chata que quer, né, sair vendendo a minha verdade para todo mundo. Então, de repente, eu comecei a perceber que os outros falam: Nossa, olha aquela pessoa esquisita, olha não sei o quê. E eu nem tinha percebido. Porque eu comecei já a entender que o outro é a extensão de mim mesmo. Então, quando eu vejo algo no outro que me espanta, que agride o meu ego, é sobre mim, entende? Não é mais sobre o outro. E isso vai trazendo para gente uma sensação de paz muito grande, porque você para de se sentir separada de todo mundo. Tá fazendo sentido ou tá muito difícil compreender? Tá explodindo a mente? Fala aí, gente. Então, vocês tendo essa percepção agora, eu quero que vocês se conectem com essa meditação do eu sou, que eu vou colocar aqui, que vocês fiquem num estado de recebimento, para depois vocês me falarem o que que vocês estão sentindo sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma musiquinha. Hum, não, acho que é aqui. Tá, eu vou fazer assim mesmo. Então, fechem os olhos de vocês. E eu vou repetindo o mantra do eu sou. E eu quero que vocês comecem a observar o corpo de vocês, a sentir o padrão de energia, a ver como que ressoa em vocês. Então vamos lá. Vão repetindo mentalmente. Eu sou a alma. Eu sou o que eu sou. Eu não sou o corpo. Eu não sou as emoções. Eu não sou os pensamentos. Eu não sou a mente. A mente é apenas um sutil instrumento da alma. Eu sou a alma. Eu sou um ser espiritual da inteligência divina, do divino amor, do divino poder. Eu sou um com a minha alma mais elevada. Eu sou o que eu sou. Eu sou um com a centelha divina em mim. Eu sou um filho de Deus. Eu sou conectado com Deus. Eu sou um com Deus.
Respira fundo. Eu sou um com tudo. Eu sou a quebra consciente e a libertação de todos os paradigmas e crenças limitantes que meu externo adquiriu ao longo das minhas encarnações. Eu sou agora consciente de eu sou, o eu sou existindo. Quem eu sou? Eu sou um ser de luz magnífico. Eu sou poderoso, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou pleno, agora e para sempre, na plenitude divina. E assim é para sempre. No seu tempo, pode abrindo seus olhos e observe essa imagem que eu coloquei. Você consegue ver e sentir que você é algo muito além do que o teu corpo? Ou para você ainda é difícil se perceber dessa forma? Você consegue perceber que o teu sofrimento são apenas interpretações de histórias? Que o teu sofrimento é uma classificação de certo e de errado que o teu ego está colocando? E talvez anos já se passaram e aquela dor da infância ainda é muito real no seu agora. Talvez você continue repetindo o tempo todo de que você não é digna de ser amada, de que você nasceu pobre, vai morrer pobre, que você está sempre na falta, está sempre que precisando economizar, está sempre associada com aquele medo de que nunca é seguro, de que a vida não é segura. Então, sinta essas palavras. Volte depois lá no PDF, repita essa ativação do eu sou, vai lendo e vai sentindo. Eu sou saudável, eu sou pleno, eu sou agora e para sempre. Como que é para vocês lidar com essa ideia de eternidade? É algo muito distante? Vocês sentem que vocês estão muito ainda no material? Comenta aqui para mim em que parte vocês sentem que vocês estão. Alguém quer falar? Pode falar no chat. Andréia, Ivete, Denise.
E eu coloquei aqui, vocês sabem que eu estudo muito esse livro, Um Curso em Milagres, e ele tem uma frase que eu uso muito no meu dia a dia, que é essa aqui. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, o que vocês entendem por essa frase de nada real pode ser ameaçado? Eu vejo isso como essa unicidade do eterno. O meu corpo vai deixar de existir um dia. Então, o meu corpo é irreal. O dinheiro acaba, ganha mais, está sempre num sobe e desce. Beleza, saúde. Percebe que tudo isso em algum momento deixa de existir? Você compra um carro, daqui a pouco ele tá velho sem comprar outro. Você compra uma casa, ela começa a estragar uma coisa aqui, estraga outra coisa ali. Então, aonde a gente tem colocado a nossa energia? No real ou no irreal? Porque se você no seu dia a dia tem colocado a tua consciência, a tua energia em coisas efêmeras, você vai se frustrar em algum momento. Agora, se eu coloco a minha felicidade no que de fato é real, nada real pode ser ameaçado. Então, quando eu estou passando por um desafio, algum problema, eu pergunto para mim mesma: para quem isso tem significado? Para minha consciência ou para o meu ego? Então, se a resposta é isso só tem significado para o meu ego, se eu vou ser aceita, se eu vou ser amada, se eu vou ser aplaudida, se eu vou ser rica, se eu vou ser magra, se eu vou ser saudável, tantas outras coisas. Isso só tem significado para o meu ego. Então, vale a pena eu sofrer por isso? Então, eu volto com a minha mente para Deus, para essa consciência mais eterna, mais expandida. E ali eu encontro essa paz. Aqui, continuando sendo a Bruna, casada, terapeuta, gordinha. E eu estou com essa paz na mente, percebe? Tendo essa casa ou tendo uma mansão? Tendo um carro ou tendo 10? Estando magro, estando gordinha? A paz é a mesma. É nesse estado que a gente precisa chegar e treinar para permanecer, né? Porque eu ainda não permaneço 100% do tempo neste estado de paz. A gente está ali nesses altos e baixos. Então, volte com essa consciência todos os dias de que nada real pode ser ameaçado. O amor verdadeiro não pode ser ameaçado. Agora, a posse, os relacionamentos com base na posse, por exemplo, pode ser ameaçado. Porque eu quero outro para ser um troféu, eu quero outro para socialmente falar que eu estou casada, né? O porquê? Qual que é a real intenção dos nossos relacionamentos? André, é tudo um processo. Exatamente, André. Então, percebeu hoje, tá? Vocês que estão aqui no ao vivo, quem vai assistir gravado depois, faça essa autoanálise e perceba qual nível de entendimento sobre a realidade vocês estão. Qual a fase do jogo? Quais os passos, o degrauzinho ali que a gente está subindo? Porque se eu quero manter uma paz contínua na minha existência, e se essa paz não tem que ser projetada em coisas foras, porque tá tudo bem, gente. A gente trabalhar, a gente tem ambição, a gente querer conquistar as coisas,
mas é diferente quando eu sou escrava daquilo, certo? Porque quando eu acho que aquilo que tá fora é a fonte da minha felicidade e eu vou correr atrás daquilo, é igual um cachorrinho, você botar um pedaço de picanha na frente, ele vai correndo ali. Talvez a gente nunca encontre essa felicidade, porque a gente está buscando fora. Então, eu acho que se eu fizer tal cirurgia plástica, eu vou estar bem. Aí eu vou lá e faço. Olho pro espelho, nossa, ainda tem um vazio. Ah, mas aí eu tô solteira quando eu casar. Aí casa, ainda tem um vazio. Tenho um filho, quero ter outro. Aí tenho outro, também tem um vazio. É a profissão, é o diploma. Quantas vezes, né? Olha para nossa vida. Quantas vezes a gente achou que a felicidade estava fora? Ah, e se eu me separar, ou se eu estiver junto? Então, sejam honestas com você e olhe para essa realidade dentro de você. Isso é um passo, gente, fundamental que eu dei nessa minha jornada e que há muito tempo eu tenho conseguido manter essa calma, essa tranquilidade, sabendo que as coisas têm seu tempo para acontecer e que não é no meu tempo, não é no tempo do meu ego. É tão mais fácil quando a gente de fato solta, né, para o todo aquela necessidade de conseguir as coisas. Você entende que tudo que está chegando é a extensão do que está dentro. Então, se você está numa confusão, você já pergunta: o que que eu tenho que curar em mim? Isso te traz autorresponsabilidade. Então, quem está lá muito nesse paradigma materialista, a culpa é sempre do outro. A gente está sempre procurando justificativa fora de nós. A gente se apega nas histórias da nossa infância, no que o outro deixou de fazer. A gente acredita muito ser uma vítima do sistema. É profundo analisar isso daqui e às vezes pode incomodar. Às vezes você pode achar até que eu estou falando besteira, porque dói a gente confrontar o que eu realmente estou acreditando ser verdade. E aí, vocês querem me falar alguma coisa? Como é que está sendo o processo de vocês? Pode ser aqui no chat mesmo, se não quiser abrir. Vou deixar um espacinho aqui para a gente conversar um pouquinho. Quero entender e ajudar vocês a entenderem também como vocês se sentem nisso tudo que eu acabei de passar para vocês. Quem vai ser a primeira? Eu vou falar. Então fala, Ivete. Eu vou falar de uma experiência que eu vivi essa semana, não, final, domingo passado. Nós fomos treinar em Concórdia, onde nós iríamos jogar o Jasper, que foi transferido por causa da chuva. É, e assim, fui entrar na pista, tal, fui começar a jogar e a menina gritou assim: apurem, porque eu também quero jogar e tá acabando o tempo. Aquilo me desconcentrou pra caramba, eu fiquei irritada, brava, uma vontade de pegar ela pelo pescoço, mas não respondi nada. Aí quando eu saí lá fora, aí a menina olhou para mim e disse assim: ela não tem culpa. A culpada sou eu, porque quem se desconcentrou foi eu. Então, assim, eu percebi assim que por mais que eu tenha ficado irritada, por mais que eu tenha ficado brava, mas ela só veio para me mostrar que eu ainda preciso me controlar, o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu saí eu do meu estado de paz e de concentração, sabe? Então, assim, quando você começa a perceber, não significa que você está num nível, mas que você já está modificando, Hum, né? Então, assim, isso é bom quando a É gente começa a ter esse lindo. estado de consciência. Aham. Eu queria compartilhar isso, Sim, achei muito importante. Ivete, é lindo e é libertador. Porque, né, quando a gente É, está nesse paradigma mais materialista de achar que o outro está separado de mim, que tudo é culpa do outro, né?
Tipo, nossa, olha o que você me fez fazer. Quantas vezes a gente já não falou isso? Você me deixa irritado. Você me magoou. Você. Não. O outro acionou em você um gatilho de algo que precisa ser Uhum. transmutado em você. E se você Sim, cede a essa raiva, a essa mágoa, a esse vitimismo, você continua preso nesse emaranhamento, né? A pessoa te é, faz um convite para o sofrimento, você entra nesse convite e você fica ali. E se eu olho para aquela situação e falo, não, eu vou escolher como eu vou me sentir, eu vou tomar consciência do que eu tenho que fazer agora, que foi o que você fez. Você se irritou, você se desequilibrou, mas daí ao invés de culpar a outra pessoa, às vezes entrar numa discussão, tipo, ai, você gritou, me atrapalhou. Não. Você falou, peraí, é eu que me desconcentrei. Então, eu tenho que aumentar minha atenção nisso ou naquilo, eu tenho que botar meu foco em mim, no meu desempenho. Eu tô aqui para ser melhor do que eu fui ontem. Não tô aqui nem para sim. ganhar, eu tô aqui para ganhar sobre mim mesma, É, né? E meu para maior vivenciar, adversário, eu mesma. exatamente. E Mas ele é um vivenciar o processo assim. processo, né? E como esse processo, ele é um processo assim, ao mesmo tempo libertador, ele é um processo difícil, porque para você chegar Uhum. a essa consciência e dizer assim, ai, é difícil porque o nosso ego também grita, né? Grita Então, assim, muito. E às vezes a resistência é tão grande, gente, que se manifesta até em doença física. Porque o ego quer o tempo todo realmente ele de fato provar que você é só esse corpo. Você não é espiritual nada. Toma aí essa dor de cabeça crônica. Toma aí, né, qualquer tipo de doença para você entender que você é um corpo. Deixa eu ver. Ó, a Andrea tá falando aqui, é um processo muito complexo, mas hoje eu confio que me curando o meu ser, o resto cura tudo. É exatamente isso, igual a Ivete estava falando, né? A gente muda essa percepção na nossa consciência, nesse padrão energético mesmo, e o corpo acompanha o resto, as situações acompanham esse estado na mente. Então, se é um processo de cura no corpo, se é acessar uma prosperidade financeira, se é acessar a confiança para desempenhar melhor o teu trabalho, não é mudando fora, é mudando dentro. Então, se o teu nível de consciência que antes estava, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Agora você vai ter um nível de consciência de que eu posso, eu tenho e eu sou tudo que existe. E eu sendo essa manifestação de Deus, eu não tenho que pedir mais nada, eu já tenho tudo, eu acesso tudo que eu preciso no momento que eu precisar. Mas às vezes a gente ainda fica nessa falta, percebe? A gente confia em Deus, mas daí que a gente quer que Deus faz do nosso jeito. Aí a gente vê que ele não tá fazendo, a gente já tem medo de dar aquele passo, né? Eu gosto muito daquela frase que fala: coloca o pé que Deus coloca o chão. É um nível de consciência na prosperidade, certo? De que eu sou tudo. Eu estou conectada com esse todo. Então não existe falta de amor, eu não me sinto mais abandonada. Eu não me sinto mais que eu não sou vista pelo meu companheiro, que eu não sou vista pelas pessoas, eu não tenho medo de morrer sozinha. Quantos de nós têm medo disso? Porque eu ainda tô presa naquela historinha, naquela minha primeira identificação que o meu ego percebeu que eu sou a Bruna. Cadê mamãe? Cadê papai? Olha o amiguinho rindo de mim na escola. Meu Deus, eu sou um patinho feio. E aí eu não vou pra vida. E aí, meninas? Deu para trazer mais clareza hoje? Então é isso. Durante a semana eu convido vocês para fazer essa oração do Eu Sou, tá? Tem a oração do Mestre Saint Germain, tem essas orações que eu coloquei aqui no PDF.
para ir ativando em vocês essa conexão de eu sou a extensão de Deus. Chegou um desafio, um problema, chegou uma raiva, para quem isso tem significado? Para o meu ego ou para minha consciência? Então, se é para o ego, isso não tem significado para minha consciência. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, são duas frasezinhas aqui, pequenininhas, mas tão profundas, que se de fato a gente parar de dar realidade para aquilo que não é real, a gente está em paz. Não me importa mais se o outro gostou, se não gostou, o que que o outro está pensando de mim. A Denise falou: sim, tudo perfeito, parabéns, bom fim de semana para nós. Então, meu convite para vocês é que nessa semana vocês consigam acessar essa verdade dentro de vocês e parar de dar realidade para aquilo que não é real. Tanta paranoia que a gente entra e começa a sofrer, imaginar coisas que nem são reais e cria aquela história e entra em sofrimento. Então, observe os pensamentos de vocês nessa semana. Observe o que vocês colocam na frente do eu sou azarada, eu sou isso, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, e vão se corrigindo, porque é uma correção na mente diária. Certo, meninas? É isso, gente, passou muito rápido. Parece que eu tô aqui faz meia hora só. A Jandira, muito profundo, Bru. Claramente, essa é uma grande ajuda para mim. Sim, Jande. Assista depois novamente, que eu vou deixar gravado, tá? E eu quero que vocês realmente pratiquem. Pratiquem essas frases, porque vai fazer toda a diferença. Eu trago aqui para vocês tudo que eu faço no meu dia a dia, gente. Tá? Que eu pratico, que eu vivencio e que faz toda a diferença. Então, todo dia, ao acordar e me conectar com a verdade sobre o que eu realmente sou, me faz ter condição de estar aqui compartilhando com vocês e de sendo contribuição nesse todo. Certo, meninas? Gratidão, então, beijo para vocês. A gente se vê no próximo sábado, que a gente vai estar falando sobre o poder da gratidão. Beijo para todas. Bom Até. final de Beijo, semana. bye, obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. Jande. Gratidão Beijo, por bye, tanto bye. conhecimento, Bruna. Esse conhecimento Obrigado, compartilhado. Eu adoro estar aqui verdade. com vocês, gente. Faz muito bem para mim. Thank you. Bye. Tchau. Bye, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Para, filho.